Olha para o teu irmão e diga a ele assim: é muito bom ser cuidado, com muito amor, com muito carinho. Isso é uma bênção de Deus. E hoje estamos aqui, irmãos, eu estou aqui a primeira vez, na vigília, e eu gosto muito de estar orando, eu gosto muito de estar participando do trabalho do Senhor. Isso aqui, irmãos, é de suma importância, né? O pastor Roberto escolheu um tema aí para esse ano aqui de maturidade. E quando nós falamos de propósito, nós falamos de andar com Deus, nós falamos de adversidades, então nós estamos começando a entender o que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus nos preparando, porque hoje nós vamos falar um pouco aqui do propósito de Deus nas adversidades. E quando nós, irmãos, olhamos para a nossa vida, nós olhamos desde quando éramos criança, nós enfrentamos adversidades, não é isso? Em todo tempo, no namoro, no noivado, no casamento, andar a dois é muito difícil, não é fácil, mas a hora que nós estamos aos pés do Senhor, e nós entendemos que as adversidades vêm na nossa vida para nós aprendermos e para nós crescermos, para nós sermos melhores, não é? Quem hoje está namorando, você vai ser um namoradinho mais afinado, não vai ter briga, não vai ter discórdia. Você que hoje já é noivo, você vai ter aí uma responsabilidade maior, guardando todos os princípios. É difícil? Não é fácil nós sermos um noivo exemplar. É difícil, né, irmãos? Quando você anda como um bom menino, como aquele exemplo para aquelas pessoas lá de fora, porque é através de nós que Jesus vai ser visto, é através de nós que o evangelho vai ser levado. E eles só vão ver Jesus em nós o momento em que nós estivermos andando, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, em um padrão de santidade. Nós vamos falar um pouco aqui hoje a respeito disso. Eu espero estar aqui dentro do prazo. Qualquer coisa, o pastor me buzina ali. Às vezes o pastor tem mania de falar muito, né? Mas eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos, que está registrado aqui no livro de Atos, capítulo 9, e nós vamos meditar aqui do versículo 1 ao versículo 8, que vem dizendo aqui, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para nas sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos, porque nós vemos aqui, irmãos, esses momentos de dificuldade. É um momento de adversidade, porque até então, Saulo estava dentro de um propósito. O propósito dele era acabar com os cristãos, acabar com os irmãos.
Aqui ele chama aqui aquela seita. E quando nós, irmãos, olhamos para esse texto e o contexto da época, dentro do contexto da época, era uma época em que os discípulos estavam passando, muita opressão. E aqui nós vemos Saulo, que era formado aos pés de Gamaliel, porém, ele tinha, irmão, não tinha os princípios de Deus. Deus precisava trabalhar ele. Tinha que mudar. Quem aqui que foi mudado por Deus? Levante a mão bem alto assim. Fala assim, eu era uma madeira ruim. E Deus teve misericórdia de mim. Catou eu de jeito e mudou. E hoje ele está trabalhando ainda. Talvez falta um verdezinho aqui, um ali, E está trabalhando, e vai trabalhando. Mas o importante, irmãos, é que nós estamos crescendo. Fala comigo, crescendo. Para a glória de Deus. Não é crescendo para passar por cima de ninguém, mas crescendo, mantendo a nossa humildade. Quando nós saímos da humildade, irmãos, um dia ainda vou falar aqui, milagres que Deus realizou através desse pequeno servo que está aqui. Mas em todo tempo eu peço para ele, Senhor, ensina-me a ser humilde. Porque a hora que nós saímos do nosso padrão de humildade, saber quem é Deus, irmãos, nós não somos ninguém. Por isso é importante nós aprendermos com o Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos esta palavra, e eu quero discorrer aqui, porque aqui tem algumas adversidades, seja provações, tribulações, sofrimento, para realizar o propósito de Deus. Quero destacar aqui 3 razões, para eu não ultrapassar o tempo aí. Primeiro, Deus usa a adversidade para chamar nossa atenção. Deus usa a adversidade para nos levar a um autoexame. Deus, ele usa a adversidade, para que essa lição venha nos levar a uma mudança de comportamento. Então nós temos que, recapitulando, nós temos que ser chamado a atenção, nós temos que fazer um autoexame e nós temos que mudar de comportamento. É isso que Deus quer conosco. Porque se Deus nos chama e nós ficamos aqui do mesmo jeito, como que Ele vai trabalhar? Como é que vai ser a obra dEle? Quem mentia aqui? Levante a mão assim, quem mentia? Mente ainda? Quem mentia? Levante a mão bem alta. Só eu que mentia? Jesus. Quem que é o pai da mentira? Fale alto, irmão. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, quem que era o nosso pai? Nós estávamos mentindo? Nós temos que ser trabalhado para nós sermos colocados, irmãos, na posição de vaso, para nós recebermos a graça de Deus, para nós sermos pessoa que nós vamos levar as boas novas da salvação, porque as pessoas querem ver em nós, Quando nós estávamos tudo sujo, irmão, ninguém via uma sujeirinha na nossa roupa. Agora, que depois que você pegou a roupa branca, as vestes, qualquer coisinha que você faz, parece que você está imundo. Não é assim? Mas é importante, ainda bem que Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Eu quero destacar aqui alguns pontos, falando da adversidade, para nos chamar a atenção. Chama a nossa atenção para nós olharmos para Ele. Não é assim? Às vezes nós estamos numa classe, ou nós estamos falando com nossos filhos. Talvez eles estão entretidos. Eles estão olhando, principalmente celular.
Hoje, esse negócio de celular aí, para a gente chamar a atenção para as pessoas olharem para nós, é muito difícil. E lá na nossa casa, talvez, tem vezes que eu estou lá com meus filhos lá, e eu estou querendo que eles olhem para mim, e eles estão, o que eu faço aqui agora para eu chamar a atenção deles? Deus está chamando a atenção, irmão, Ele quer que você olhe para Ele. Eu sou meio Jeremias, igual o pastor Marcelo, me chorão. Se eu chorar aqui, os irmãos não... Mas é assim, irmão. Quando nós vamos adentrando as profundidades, água por aqui, água por aqui, água por aqui, você vai mergulhando. E Deus quer chamar a nossa atenção. Eu quero falar com você. Quando Saulo estava lá pedindo carta para ir lá para perseguir os nossos irmãos, será que Deus já não estava dando um toque? Larga a mão disso. Vem aqui. Não. Talvez você precisa de um... É assim. Eu lembro uma vez que, todos os irmãos aqui conhecem o pastor Jorge, uma vez ele falou para o rapaz pegou, foi pedir aconselhamento para ele, que o rapaz tinha adulterado. Aí ele pegou, chamou, abraçou, chorou com ele. E daí 6 meses de novo. Aí, de novo... aconselhou de novo, dá mais 6 meses de novo. Aí ele falou, rapaz, você está precisando tomar vergonha na cara. A hora que ele falou assim, nunca mais o rapaz saiu da igreja, nunca mais cometeu adultério. Então, às vezes, nós precisamos de um safanão. Deus está te chamando a atenção, está falando para você, e você não quer dar ouvido. Deus nos ama, irmãos. Deus quer intimidade conosco, quer que nós sejamos, Ele quer estar juntinho de nós, e Ele está chamando a atenção. Ele usa o método para quê? Para nos ensinar. Ele está nos chamando a atenção, não é para nos castigar, é porque Ele quer nos ensinar. Quem aqui já deu aula em alguma classe que você está lá querendo ensinar a matéria, Às vezes até em seminário acontece isso. Até entre o povo, você quer passar alguma coisa para os irmãos estão lá conversando, Presta atenção aqui, irmão, que eu quero ensinar um negócio para vocês, isso aqui é muito bom, Então Deus quer nos ensinar, Ele nos chamou, Ele precisa nos aperfeiçoar. Primeiro Ele chama a nossa atenção, é o que Ele fez, tentou fazer com Paulo. Por que Ele queria? Ele precisava do Paulo. Até então era Saulo, mas ele precisava dele para fazer a obra. E ele precisa de todos nós, irmãos. Talvez você está aí no teu lugar, talvez você se sente tão... Não, eu estou aqui, acho que... Não. Eu lembro a primeira vez que Deus falou no meu coração para eu fazer um apelo para uma pessoa aceitar Jesus. Eu pensava que quem ia fazer apelo para aceitar Jesus era só pastor. Era só pastor, presbítero, Era só... Não, somos todos nós. Temos que atender rápido e humildemente. Ele nos chama, Ele chama a nossa atenção, Ele quer nos trabalhar, e quando Ele chama, nós temos que atender o chamado dEle, rapidinho. Como é? Eis-me aqui, Senhor. Como é que é? É assim que quando Jeremias, a gente ouve falar de um servo de Deus, de outro, quantos casos? Senhor, estou aqui, à disposição, é agora, é rápido. Então nós não podemos ficar protelando, mas é importante, irmão, nós atentarmos para isso. Deus usa a lição para nos levar à mudança, para nos levar a um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós olhamos, todo mês o pastor Marcelo ministra aqui a ceia, e lá no texto está escrito assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. E aquele que faz de qualquer forma, ele pode ficar doente. Não é isso? Talvez nós ficamos doentes porque o nosso autoanálise é falso. É fake, Hoje é tudo diferente. Então, a análise que nós fazemos de nós mesmos está errado.
E não podemos, irmãos, andar dessa forma. Ele precisa de nós dentro do seu propósito. Não é de qualquer forma. Domingo será a ceia do Senhor, creio que vai ser, não sei se por causa da eleição, mas é bom os irmãos estar preparados aí, porque está chegando a ceia, e nós temos que fazer esse autoanálise. Nunca vi ninguém aqui falar, nenhum dos pastores falar, você pode pegar, você não pode, você pode, você não pode, que tem que estar dentro do propósito de Deus, não é isso? Então é isso, irmão, que nós entendemos que dentro da adversidade, Deus quer estar trabalhando para nos aperfeiçoar. Paulo disse, Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou assim, Senhor, o que você quer que eu faça? Primeiro ele teve dúvida, quem é que estava chamando? Aí, Deus falou, Paulo, sou eu. Sou eu que estou falando com você. Agora, e aí, o que o senhor quer que eu faça? Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ser, a hora que nós estamos num caminho, estamos fazendo alguma coisa errada, nós temos que dar volta por cima, nós temos que nos humilhar. Davi errava? Errava. Era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era resiliente, né? Você tinha a capacidade de entender, eu estou fazendo errado, e eu vou dar volta por cima. Eu vou me retratar e eu vou seguir a Deus. Não importa o que você fez, irmão. Talvez você fez alguma coisa lá que está te prendendo. E talvez você não quer tomar uma atitude, não quer avançar por causa disso. Mas hoje é dia de vitória, hoje é dia de libertação, hoje é dia de oração, é dia de você se derramar aos pés do Senhor. Aleluia. É dia de você realizar a vontade de Deus. Deus nos usa para nos dar uma lição e esta lição nos levar a uma mudança de comportamento. Nós temos que mudar de comportamento. Eu lembro, irmãos, eu tomo muito, por exemplo, eu mesmo. Eu mentia. Eu sou sincero com os irmãos, mentia muito. Então, os mineiros falam mentia mais do que viola véia. Né? Não afina de jeito nenhum. A hora que você acerta o bordão, sai as primas. A hora que você acerta as primas, sai o bordão, não tem jeito. Então, de todo jeito, não dava certo. A pior coisa que tem é lidar com gente mentiroso. É difícil. Você não sabe quando ele está falando a verdade, irmão. Por isso que a palavra de Deus nós temos que ser sim, sim e não, não. Né? Vamos parar de perseguir os cristãos aí, Saulo? Vamos. Né? Mas agora todo mundo fica com medo dele, porque ele batia. Não é assim? O próprio Ananias ficou com medo dele. Eu vi o pastor Roberto falando que teve não lembro o nome do irmão, que foi consagrado ao presbitério. E ele falou que quando ele chegou, ele ficou com medo. Falou, se tiver, estou morto aqui agora. Não é isso? Hoje é ovelha. Olha como são as coisas. Deus, ele tem, irmãos, o propósito dele na nossa vida. Tudo que Deus faz tem propósito. Quando eu vim para Campinas, eu estava lá pescando, lá perto do Rio Grande, lá perto de Barretos, do outro lado do rio. E meu primo chegou lá para me trazer para essa cidade. Eu tinha 13 anos, faz tempo, hein? Eu tinha 13 anos e eu vim para cá, minha família ficou lá. Muito tímido, muito vergonhoso. Sou vergonhoso até hoje, mas naquela época era pior. Mas, irmãos, eu falo que para os irmãos que a timidez, a vergonha não é de Deus. Por isso que quando você vê Gideão lá, Deus fala para Gideão, manda que todo tímido e medroso, volta cada um para sua tenda. Por fim, ficou só 300 homens lá para ele. Mas com 300 homens ele venceu. E se você está aqui, porque você faz parte dos 300, você é valente. Amém? Não importa a adversidade, não. Não importa o que vem, mas você está aí para fazer a obra do Senhor. O inimigo levanta, mas ele levanta para cair, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui vem, Ele quer ver se estamos preparados para realizar o propósito dele. Isso aí é a mesma coisa do aluno lá na escola.
né? Você estuda, 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 depois chegar no final do mês tem a prova, sabatina, né? Para ver se você realmente aprendeu. Tem uns aí que faz cola. É? Tem um ditado aí que fala que quem não cola não sai da escola. Mas aqui, irmãos, Deus faz isso para ver se nós estamos preparados. Se nós estamos na posição de vaso. Porque Ele quer nos encher. Ele tem dom para você. Aleluia. Ele quer dar autoridade para você. Para mim, a coisa que eu tinha maior medo era quando tinha, falar que tinha que expulsar um demônio. Irmãos, quando eu me converti, eu saía fora disso, dava deixado só para o pastor. E um dia eu fui passear lá na casa do meu irmão, lá da minha irmã, lá perto de São Joaquim da Barra. E aí ela falou assim, Moacir, vamos fazer uma visita lá na casa do Jaime. E deu um negócio estranho no outro dia, ele ficou tão forte que não tinha homem que segurava ele. Olha, foi muito difícil. Falei, Jesus, é o bicho. E agora, novo convertido, o que é que eu vou fazer? Pequenininho. Não segura o homem. Aí tá como diz o povo lá de Luiz Antônio, está na bala, né? Mas é importante, irmão, que Deus é que nos honra. Deus é que faz. Quem que Deus chamou? Não foi Davi? Foi passando, passa um, passa outro, não tem mais ninguém. Até um pequenininho, meio feinho, que está lá cuidando das ovelhas, traz ele lá. É nele que nós vamos pôr o azeite na cabeça dele. Eu estou falando isso não é porque eu sou pequenininho, não. Estou falando isso é porque Deus usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. O importante é o que está, se você está dentro desse propósito de Deus. Se veio a adversidade na tua vida, Deus chamou a sua atenção, você olhou para Ele e Ele falou e você mudou de comportamento. E hoje você está aqui, você falou, eis-me aqui, Senhor, porque der e vier. Nós vamos orar, nós vamos expulsar, é o enfermo. Quantas vezes eu já fui orar para enfermo, irmão, que eu chegava lá, se fosse por mim mesmo, eu falava, pode enterrar. Não vai ter jeito. Mas aí de repente eu lembro que eu tenho um Deus que Ele é soberano. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz. Só que Ele só fala para a gente assim, né? Vem pertinho de mim, não se exalte, seja obediente, submisso aos seus líderes, porque senão você está enrolado. Temos que reconhecer a necessidade de mudança. Porque tem gente que vem, irmão, e quer ficar do jeito que está. O pastor fala, ora, faz campanha, jejum, e ele não tem a necessidade de mudar. Quando eu me converti, irmão, eu falava tanta gíria, não sei se ainda fala até hoje, que às vezes a gente fala e não vê. Mas era tanta gíria que eu ficava até com medo de conversar com os crentes. Eu falava o mínimo possível, porque senão eu ia dar bola fora, né? Eu ia falar coisa que não devia. Ele precisa de nós, modelado pela sua palavra, para que outros possam conhecer a Cristo através de nós. Então, mano, falou, bicho. Aí vai. Aí daqui a pouquinho nós vamos atolando, nós vamos entrando, daqui a pouquinho fica tudo normal. Os pensamentos é através de tantas coisas que nós temos que Deus nos adverte, irmãos, em várias áreas. As adversidades permitidas por Deus nos traz crescimento e ajuda a sermos lapidados para produzirmos fruto para a vida eterna. Louvado seja Deus. Irmãos, que coisa linda. Quem tem amor em alma aqui, levante a mão assim, bem alto. Levanta alto acima.
Assim, tem crente que vai assim, né? Parece que é com medo, está com medo, levanta a mão bem alto. Olha, eu amo alma, eu amo alma. E a coisa mais linda, irmão, é quando nós pegamos aquela pessoa lá no lamaçal, nós trabalhamos ele, e de repente ele está aqui dando alimento para a igreja. Apesar que tem pessoa que é difícil, né? Tem que fazer, as irmãs às vezes brincam com a criancinha, né? Ó o aviãozinho para dar comida para ele. É assim? Para a criancinha abrir a boca, e às vezes tem crente que é a mesma coisa, né? Para o pastor alimentar ele, fala assim, abre a boca, irmão, um aviãozinho, né? E assim, tem mãe que usa essa tática para alimentar os filhos. Aí o menininho pega, abre a boca, o aviãozinho entra, deixa uma comidinha lá dentro, e aí vai. Mas é importante, irmão, que nós temos que entender que nós temos que nos aproximar de Deus e saber que Ele é o galardoador e que nós temos que ser lapidados, né? Para nós podermos entrar e trabalhar e fazer a obra e não termos do que nos envergonhar. Porque o inimigo é sujo, irmão, e ele quer ver pessoa fraca. Ele não quer ver ser forte, mas no momento que você enfrenta essas adversidades que Deus permitiu na tua vida, você passou, adquiriu maturidade, adquiriu experiência. Eu levo muito isso aí, irmão, na vida profissional. Eu lembro, às vezes tem gente que quer ser profissional, eu quero ser um profissional. Eu não fazia hora de almoço, irmão. Na hora do almoço eu estava aprendendo a soldar, eu estava ensinando desenho para alguém, estava ensinando matemática para alguém. E todas as profissões que eu consegui, eu conquistei com esforço. Eu não sei quantos irmãos aqui já fizeram o ano bíblico. Ler a Bíblia é de suma importância. Eu já li várias vezes, mas preciso ler mais. Não pode parar não, enquanto não morre. Tem que estar lendo, tem que estar aperfeiçoando. Nós temos que chegarmos perante Deus. Você tem experiência com a adversidade que Deus lhe proporcionou? Quantas adversidades? Eu creio que todos os irmãos aqui já passaram por diversas delas. Os pais, mães, todos vocês passaram por adversidades. Isso daí traz, irmãos, para nós maturidade. Nós vamos enfrentar isso. E eu falo para os irmãos que tanto na nossa vida espiritual, a nossa vida eclesiástica, a nossa vida profissional, a nossa vida conjugal, aquele probleminha, você chegou lá hoje, falou alguma coisa com a mulher ficou brava. Amanhã você vai chegar, você vai falar a mesma coisa? Vai. Né? Amanhã, eu não sei se os irmãos vão falar que você morava numa rua, um incrédulo e um crente, um evangélico. No dia do aniversário do incrédulo, o crente foi lá e levou um vaso de flor para ele. No dia do aniversário do crente, o incrédulo foi lá e levou uma bandeja com chifre. Aí ele pegou a bandeja com chifre, agradeceu, muito obrigado. Né? Aí depois ele foi lá pedir desculpa. Você mandou flor para mim e eu mandei uma bandeja com chifre para você, pai. Aí eu falei assim, não, meu amigo, cada um dá o que tem. Mande flor, irmão. Mande flor. Dá amor para as pessoas. Dê carinho às pessoas. Deixa Deus te usar. É amor, irmãos. Se a tua mulher te tratou mal, trata bem ela. A palavra de Deus, água mole e pedra dura, tanto bate quanto fura. Vai chegar um momento que ela vai parar de ser dura e você vai conseguir aquilo, aí você vai dar glória a Deus, aleluia. Não é isso? Eu já fui na casa de irmão, hoje é presbítero. Irmão, nem na minha cara ele olhou. Estava na sala, ia batizar a mulher dele, e nem na minha cara ele olhou. Aí no outro dia que ele veio, ele pegou, chegou, falou, porque eu fui, ele falou, boa noite. Oh, glória a Deus, consegui um boa noite. Né? São coisas que não desiste de ninguém, irmãos. Aí, né, e vai. Agora, quando a mulher dele foi se batizar, o que aconteceu com ele? Entregou a vida para Jesus. Presbítero é uma bênção de Deus. Irmãos, o importante é que tenhamos maturidade para nós entendermos isso daqui
e nós vivermos, irmãos, dentro de um padrão divino, e que as adversidades venham trazer maturidade para a nossa vida, venha nos fazer para nós tomarmos atitudes, para nós, irmãos, andarmos dentro dos planos de Deus, para nós fazermos a obra de Deus, irmãos, e nós vermos o fruto. É coisa linda. Às vezes eu vejo essas irmãs aqui, os irmãos tocando e cantando. Que coisa linda, como que eu queria? Eu tocava, cantava, mas é do meu jeito, é tcheng-tcheng, né? Às vezes os irmãos solar aqui, mas que coisa linda, né? Aquele dedo que você nem consegue ver onde está um, já está outro. Mas o que é isso, irmão? E você fazer com todo o amor, é você fazer com carinho. É você fazer com que você está fazendo para Deus. Faz isso daqui, irmão, como fosse o último momento da tua vida. Eu não sei as adversidades que você está passando, ou se Deus precisa de colocar mais uma na tua vida, né? Para você chegar mais pertinho dele, para você fazer a obra. Mas não se preocupa não, se vir vai passar. Amém? Paulo passou. Paulo estava indo no caminho de Damasco, ficou, ouviu lá, Deus falou com ele, ele ficou cego, ficou com a cara no chão, levantou, viu que estava cego, foi até a cidade, chegou lá, Deus trabalhando, irmão. Quando ele está mandando uma adversidade lá, Deus já está usando o pastor aqui, está usando um profeta ali, está usando tudo para que a obra dele seja feita, e daqui a pouquinho tem Paulo aí, louvando a Deus. Hoje, você tem aí um pouquinho de Saulo em nós, mas que nós possamos nos aproximar de Deus, e nós sermos Paulo, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que vai preso, aquele que veste a camisa. Amém?